Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Eu posso te dizer o seguinte, eu, eu vivo muito mais, eu sou muito mais real dentro da ficção do que dentro da realidade. Então, assim, amo o trabalho, adoro trabalhar, talvez porque eu me esconda dentro da ficção. Para mim, a ficção resolve tudo, é tudo muito mais fácil, é tudo muito mais prazeroso. Até morrer é prazeroso, até sofrer é Hum. prazeroso. Já a vida real, não. A vida real, sabe, o dia a dia, ele é muito sufocante, ela é muito difícil. Então, eu acho que é difícil definir, viu? Definir o que é ser artista. Eu acho que o artista é. Olá, meu povo, olá, saudadistas. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Hoje, muito especial, muito bacana. Eu converso com um grande ator brasileiro, com uma carreira bastante sólida já no teatro, principalmente, mas também cinema, também televisão. A entrevista hoje é com o querido Genésio de Barros. Genésio, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, viu? Seja bem-vindo. Querido, muito obrigado você. É sempre um prazer. E Vamos, vamos lá, agra vamos lá. Vamos agradecer o amigo comum Norival, que fez a ponte para você poder estar aqui. Obrigado, Norival. Mas é grande amigo, grande ator, querido do coração. Genesio, eu gosto de. Podemos começar? Claro, vamos lá. Pronto. Eu gosto de começar fuçando no teu começo, perguntando para você o seguinte: qual a tua primeira lembrança, ainda não profissional, de contato com a arte? Qual a primeira lembrança que você tem de ter tido contato com a arte, assim, que tenha te impactado? Bom, vamos dizer o seguinte, eu venho de uma família classe média baixa e tal, meu pai era motorista, minha mãe era dona de casa, mas eu sempre tive facilidade para desenho, para pintura, né? E eu desenhava e tal, e na época a gente não tinha dinheiro para fazer um curso de pintura e tal, mas mesmo assim a minha mãe, coitadinha, se virava lá e acabava arrumando um dinheirinho para mim fazer esse curso de pintura, e meu pai não queria, porque ele achava que isso era a coisa que não dava futuro, sabe aquelas histórias de pessoal do interior rígido, que Taquaritinga, né? Você é de é, Taquaritinga? de Itaquaritinga, estado de São Paulo. E, e uma vez até nós brigamos, ele acabou jogando fora meu material de pintura. Ele falou: você vai ter que estudar, você tem que ser alguém na vida, imagina se isso aí vai te dar futuro e tal. Mas aquelas coisas, né? Eu era um molecão, adolescente e tal. E aí o tempo foi passando, eu continuei desenhando as minhas coisas e tal. E foi no colegial. eh, Nós recebemos uma professora nova, uma professora de português, que influenciou muito a minha vida. Ela é,
ela me fez ler bastante e tal, e ela gostava muito de teatro. Então, ela fazia excursões para trazer o pessoal para São Paulo para assistir teatro. Eu me lembro que o primeiro espetáculo que ela trouxe, que foi completamente impactante na minha vida, foi Morte e Vida Severina, que era Paulo Altran, era Carlos Miranda, era um grande Pe- elenco. Eu me lembro dos dois. Espera um pouquinho, ela trazia o espetáculo até a cidade? Não, não, não. Ela fazia uma, uma caravana. Pegava os Ah, alunos e a gente vinha legal. para São Paulo. Eu me lembro que o espetáculo que eu assisti foi no Parque de Ibirapuera. Acho que foi num ginásio e tal. E eu fiquei completamente impactado com aquilo. Falei, meu pai do céu, eu acho que é isso que eu quero na minha vida, tal, né? E, e aquilo ficou dentro, né? E ficou aquela coisa fervilhando por dentro. E eu me lembro que eu tinha um professor de matemática também, que era muito simpático, tá? Era um excelente professor, e ele tinha o hábito de decifrar a letra dos alunos. A partir da letra, ele, ele dizia ele fazia um histórico, assim, mais ou menos, do que. E eu me lembro quando ele viu a minha letra, ele falou: mas você é artista de teatro? Eu, como assim? Ele fala: você tem todos os caracteres aqui de artista de teatro. Aquilo foi, quer dizer, eu não te digo que foi uma bobagem, mas foi uma curiosidade. E aquilo me deixou muito excitado e tal. Falei, meu Deus do céu, acho que o caminho é esse, né? Não tem jeito, eu acho que eu tenho que ir por aí. E aí começou a crescer mais na minha cabeça a vontade de fazer teatro e tal. Mas o que acontece? Na época, os alunos faziam até o terceiro colegial, que na época era terceiro científico ou terceiro clássico. Os alunos que Sim. iam seguir exatas faziam científico, e os alunos que iam seguir Humanas. letras humanas iam para o clássico. Eu até cheguei a fazer um ano de humanas, o clássico, mas acontece que a minha turma toda estava tudo no científico. Ah, Então, e eu estava indeciso, meu pai sempre, não, você vai ter que fazer, o negócio é você fazer medicina, fazer não sei o quê e tal. Aí eu acabei desistindo do clássico, acabei fazendo científico, e acabei fazendo científico. Eu terminei e tal, falei, meu pai do céu, o que que eu faço agora da vida, né? Falei, bom, de qualquer forma eu tinha que vir embora, né? Porque no interior não tinha faculdade e tal. E aí eu acabei vindo para São Paulo. Chegou aqui, antes de vir, meu pai falou: "Olha, você vai ter que se virar, porque dinheiro para te sustentar lá eu não tenho." Eu acabei prestando exame para o Banco do Estado de São Paulo, Banespa, na época, o CCE, a CECEM fazia os exames para o banco, no tempo que carreira de banco era uma coisa assim, muito importante e tal, né? E aí eu falei: bom, vai ser uma maneira de eu conseguir um dinheiro, e banco sempre se trabalha meio-dia, aí o outro meio-dia eu vejo o que eu faço da minha vida, né? Aí acabei prestando exame, eu passei, comecei a trabalhar em São Paulo. Me lembro que eu trabalhava na agência, na sede, que era aquele prédio do Banespa ali até hoje, no centro, né? E, e aí começou, aí, claro, eu estava sozinho, eu podia, era o dono do meu nariz, eu ganhava o meu dinheiro, e eu falei, agora eu vou fazer o que eu quero. E aí comecei a fazer um cursinho de teatro numa escola chamada Pan-Americana de Artes, era uma escola na rua 7 de Abril, uma escola pequena e tal, e tinha um cursinho de teatro. Comecei a fazer curso de teatro, comecei a, a, a entrar em contato com o teatro, mas ao mesmo tempo eu queria muito fazer cinema. Falei, bom, eu acho que eu vou fazer cinema e depois vou ver o que as coisas acontecem, né? E acabei entrando na USP, fazer comunicações. Entrei em comunicações lá na USP, na ECA, e para fazer cinema. Mas naquela época, você você fazia um ano e meio, todos os alunos faziam um ano e meio de um currículo igual, básico. básico. E aí, depois de um ano e meio, você optava, cada um optava para teatro, para cinema. Na época nem tinha para teatro lá. Na época, acho que não tinha o curso de teatro ainda. Ou tinha e era só de direção de teatro. Mas eu estava interessado em cinema. Mas aí o pessoal, eu fiz um ano mais ou menos. O curso de teatro estava, o curso de cinema estava muito bagunçado na época. Não tinha uma formação ainda muito, muito sustentável ainda.
E aí, mas nesse meio tempo, eu acabei entrando em contato com o pessoal da EAD, o pessoal da Escola de Arte Dramática. A Escola de Arte Dramática, ela funciona dentro da Escola de Comunicações e Artes. É o único curso técnico que existe, ou Dentro da ECA, existia, né? dentro da Era. ECA. É. Era. Aí eu comecei a frequentar e tal, falei, meu Deus do céu, acho que o meu negócio aqui não tem outro. Aí eu saí da Comunicações e prestei o exame para EAD, que é um exame vocativo e tal, e acabei entrando. Acabei entrando e aí tudo começou, né? Aí eu falei, é isso, exatamente isso que eu quero e vamos correr atrás agora. Agora, deixa eu fazer algumas pesquisas. Você lembra o nome da professora e do professor para dar crédito a eles? Lembro, o professor era Miguel, É, e a professora, meu pai do céu, como é que era o nome dela? Ela foi muito importante, cara, mas sabe como é que é? Cabeça de velho, chega a uma certa altura tudo bem. que... Se você lembrar, você acaba. Eleusa, me lembrei, Eleusa, era Elias. Eleusa. Elias e Miguel. Ela continuou até lá, ela continua lá, firme e tal. E agora, esses tempos, a gente foi fazer o espetáculo lá no interior, né? E ela estava lá na primeira fila, depois ela me beijou, me abraçou. E eu falei: Você sabe que você é responsável por isso. Ela chorou, ela é um amor de pessoa. É engraçado como um bom professor ele faz uma diferença Fundamental. enorme na sua vida, na vida de, sabe, ele te direciona, ele te inspira, e essa mulher realmente fez uma diferença fundamental na minha vida. Agora diz para mim, você foi ver o Paulo Altran, João Cabral de Isso, Melo Neto lá, né? isso. E você também nasceu num período em que a televisão estava surgindo no Brasil. Pergunta que eu faço. O Genésio de Barros, depois que ele viu o Paulo Altran, ele passou a ser frequentador de teatro. Ele ia ao cinema em Taquaritinga. Ele via televisão. Eu quero saber se você tinha ídolos, artistas brasileiros que foram seus referenciais a partir da descoberta do teatro. Pois é, quando eu vi, a gente não tinha muito acesso, porque no interior não tinha teatro, não ia teatro. Taquaritinga, hoje, é uma cidade que tem mais ou menos 60 mil habitantes, mas na época ela devia ter uns 30, 40 mil por aí, entendeu? Então não tinha nenhum movimento. E Taquaritinga sempre foi muito, vamos dizer assim, a parte cultural lá foi muito fraca, até hoje é muito fraca. Então as É. manifestações artísticas lá eram muito individuais, não havia um movimento coletivo, uma coisa assim. E eu só vim mesmo a ver teatro, a participar muito, foi quando eu vim para São Paulo. Aí eu comecei a ver, né? Eu me lembro que na época eu fui ver Hair, fiquei completamente hipnotizado, fascinado. A montagem do Altair. Isso, do Altair, exatamente, exatamente. E aí vi outros grandes espetáculos no Ruth Escobar, aí comecei a ver tudo, né? E eu acho que foi. Aí a vida começou a enveredar por aí, e eu depois quando entrei na EAD, que eu fiz, entrei na EAD, eu ainda fiquei 2 anos trabalhando no Banespa, mas aí depois eu falei, bom, agora eu tenho que sair, Mas porque você tinha senão... ídolos, Genésio? Você tinha atores referenciais para você? Sim, sim, tinha. Tinha Paulo Altran, você tinha um que eu adorava também, que fez o Ré, o Mano Armando Bogos. Bogos, assim, de teatro, porque na época existia um preconceito bem grande do pessoal de teatro com quem fazia televisão. Então, assim, depois, gostava muito do Lima Duarte também, tinha, assim, meu pezinho atrás, porque ele fazia televisão, Hum. aquele preconceito bobo, vamos dizer assim, juvenil, que depois você acaba percebendo. E uma vez eu vi um depoimento do Lima Duarte, que ele dizia exatamente isso. Foi a partir daí que eu comecei a pensar e falei, nossa, ele tem completamente razão. Ele falou, a televisão é um veículo de massa, ela tem que ser ocupada por gente competente. Se nós que somos atores de teatro, que temos capacidade, por que não ocupar esse veículo? É um direito nosso, é um direito dos artistas, é um direito dos atores. E aí eu comecei a pensar, falei, nossa, ele tem a completa razão, né? Senão Sim. você abre um espaço para os aventureiros, né? Fora que Os, ajuda a levar público para o teatro, né? sem dúvida. Quer dizer, hoje em dia você percebe isso, mas na época a gente não tinha essa consciência.
Na época, o teatro era muito forte, você Forte. tinha um movimento teatral muito forte, você tinha muito espectador. Eu me lembro que a gente fazia espetáculo de terça a domingo, sendo que às vezes fazia dois na quinta, dois no sábado, dois no domingo. E às vezes a gente ainda fazia teatro infantil, que era dois no sábado e dois no domingo. Então você acaba fazendo assim uma média de 10, 12 espetáculos por semana, né? Entre Sim. infantil isso tudo, né? Ele me trouxe uma experiência muito grande, né? Me trouxe uma segurança, e um prazer imenso, né? Que era você Agora, fazer o espetáculo uma terça-feira e você perceber que tinha gente ali para te assistir, entendeu? Então, e era legal porque não era só o teu espetáculo tinha público na terça-feira, havia vários espetáculos com casas lotadas todos os dias. exatamente. Aí, inclusive, naquela época, havia o espetáculo para classe, que era feito na segunda-feira. Então, todo É, espetáculo que estreava, na semana seguinte, eles já faziam um espetáculo para classe. Aí, que era segunda-feira era o dia que ninguém trabalhava. E você fazia o espetáculo para todo mundo. Era o dia que todo mundo ia, e era aquela reunião de gente, de amigos, de invejosos e um monte de coisa, né? Que sempre tinha espetáculo à classe, era difícil, que era todo mundo iniciado, então todo mundo via os defeitos, todo mundo criticava muito, mas ao mesmo tempo também havia uma união muito grande da classe, né? Era a época em que os grandes restaurantes, assim, os restaurantes, pelo menos os restaurantes da classe, eles estavam sempre cheios e a gente se frequentava, família e Mancini, Gigeto, Orvieto, e por aí vai, né? Piolim, né? Até no começo, Piolim, até no começo dos começos era o Eduardos, que era um bar que depois acabou virando churrascaria. O Eduardos foi o primeiro restaurante que abrigou a classe teatral. Me lembro que eu ainda nem tinha entrado na IAD, já frequentava o Eduardos com os conhecidos e tudo. E aí onde você sabia das novidades, onde você às vezes arrumava trabalho para fazer e ficava sabendo das coisas, né? Era um tempo em que a classe ainda era muito pequena, todo mundo se conhecia, os próprios críticos te conheciam, eles acompanhavam o teu trabalho. Me lembro que o Sábato Magaldi, engraçado que naquela época eles assistiam o espetáculo duas vezes, eles assistiam na estreia e depois de 15 dias, uma vez eles assistiam de novo, porque a gente sabe que um espetáculo ele só vai se postar mesmo, se firmar, depois de um mês mais ou menos, que aí todo mundo relaxou e tal. Eu me lembro que todas as críticas ele sempre comentava fazia algum comentário positivo assim do trabalho, fala, Genésio de Barros, nesse trabalho, melhorou no seguinte, mas ele tem que cuidar um pouco da dicção. Eu tinha um pouco de ciciamento na voz, né? Eu tinha um pouco de hipotonia labial, e se fiava um pouco. Hum. E aí ele falou, ele vai ter que fazer um trabalho de um trabalho vocal. E realmente eu acabei fazendo e solucionou. Era uma coisa assim, os críticos tinham um envolvimento, era gente de teatro que conhecia o métier, que conhecia as dificuldades. Ajudavam a fazer teatro, né? Exato, não é aquele tipo de crítico que vai lá só para, vamos dizer assim, não tem um envolvimento com o teatro, né? Ele vai lá e acaba sendo uma opinião e não uma crítica. Agora você está fazendo 50 anos de carreira, né? Isso, o que acontece aí, deixa eu te explicar o que acontece. Na verdade, eu não tinha intenção nenhuma de comemorar isso. Aliás, eu sou completamente contra esse tipo de coisa. Acho que não tem É. sentido, você, sabe, comemorar. Não tem... Isso foi por acaso. O que acontece? Quando a divulgação do espetáculo veio conversar e tal, ele falou, Genésio, quantos anos de carreira você tem? Eu falei, bom, eu comecei mais ou menos em 73, 74, acho que eu tenho 50 anos de carreira. E Hum. sem falar nada, eles colocaram como uma comemoração. Na verdade, eu não escolhi esse espetáculo para comemorar. Tá. Eu não tinha intenção de comemorar, e não tenho intenção de comemorar. Eu acho isso Se- meio ultrapassado, meio. Mas eu te perguntei isso pelo seguinte: qual é o teu nome de batismo? Meu nome de batismo é Antônio Genésio Romano de Barros. E você sempre usou o Genésio de Barros?
Na verdade, houve uma época E em você que que eu usei escolheu uma... o nome artístico? essa coisa da escolha, eu vou te Hum, contar aí uma outra história. Eu fazia a IAD, no primeiro ano da IAD, uma das nossas professoras era a Miriam Muniz. grande Miriam Muniz. Grande Miriam Muniz, uma pessoa incrível, fabulosa. E um dia ela chegou na classe e falou: Vamos lá, vamos ver qual o nome que você quer escolher. Qual o nome que você. Cada um vai na frente e vai se apresentar. Aí esse vai ser o nome artístico de vocês. Vocês vão ter que manter esse nome. E aí eu fiquei pensando e falei: Meu Deus do céu, Antônio tá cheio, Antônio Fagundes, Antônio Abujanra, Antônio não sei o quê. E eu falei: Porque eu tenho o nome dos dois avós. Um avô meu chamava-se Antônio e outro que era italiano chamava-se Genésio. E era Genésio Romano e Antônio de Barros. Então eu falei, então eu Hum, vou pegar Genésio de Barros. E é. aí eu fui lá na frente e falei, eu quero ser conhecido como Genésio de Barros. E aí foi, todo mundo começou a ver, G, 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 G. Até os amigos mais antigos, bem antigos, me chamam de Toninho ainda. Toninho, Tônio, ô Toninho, Toninho. Mas É na porque verdade é isso. tinha 50 anos atrás, já tinha, acho que o Antônio Pedro, tinha Antônio Pitanga, tinha um monte de gente, né? já tinha o Petrim, Tinha o Petrim, tinha o Antônio tinha o Vitor. Facundo. Isso também. Tinha muito Antônio, né? E mesmo lá na IAD já tinha alguns Antônios lá. Eu falei, não, é muito Antônio. E já tinha o Tony Ramos também. Eu falei, então o É, Tony não dá. Só que na época o Tony era ator de televisão, né? O Tony, a gente eu nunca tinha visto ele em teatro. E ele fez muito pouco teatro, na verdade, né? é. Então Agora, ficou. é isso, né? Por exemplo, assim, toda uma formação em teatro, uma paixão por teatro. Aí vieram a paixão pelo cinema que você também queria, né? O cinema era um norte. O que veio primeiro, cinema ou televisão? Não, veio cinema. A Cinema. pergunta Eu me lembro é, que eu ainda fazia IAD, eu estava doido para fazer cinema. Só que era assim, era aluno da EAD, naquela época era o mercado era muito mais estreito, era muito mais seletivo, né? E eu me lembro que comecei a sair, eu ia lá nas bocas, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa de cinema, eu preciso ver isso aí. Eu ia nas bocas e tal, perguntar quem é que está fazendo um filme e tal. Aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Nessa época, eu eu fiz uma participação. Era mesmo uma figura, era quase uma figuração num espetáculo, num filme chamado Malagueta, Peruzzi e Bacanaço, que acho que era, agora não lembro mais o nome do diretor. Era uma participação. Eu sei que era Lima Duarte, oh meu Deus, eu não vou lembrar. Bom, e aí comecei a fazer coisas assim, fiz participação em alguns filmes que nunca mais apareceram, fiz uma participação no Eles Não Usam Black Tie, o investigador. como investigador no final. Foi uma participação assim Hum. maravilhosa. E fiz também, isso ninguém sabe, né? Eu fui um dia estava lá na Boca e estava procurando, um cara falou: Olha, o Mazzaropi está fazendo um filme. Vai lá, de repente você acha alguma coisa, né? E aí eu fui lá conversar com o produtor dele lá. Ele falou: Eu acho que tem um papel aqui, é um papel pequeno, mas eu acho que dá para você fazer sim. Falei: vamos fazer, vamos fazer. Aí, cara, eu peguei e acabei fazendo. Aí fui, escuta só essa, fui lá para Taubaté, no estúdio dele, cheguei lá, o cara me levou até a sala de maquiagem e ele estava sentado na cadeira, sendo maquiado. Aí o rapaz que eu me lembro chegou e falou assim, ô Maza, o rapaz que vai fazer o agente, o corretor de imóveis está aqui. Aí ele pegou, olhou assim e falou, oi, oi. Ele falou pro cara, me dá lápis e papel aí. Ele falou, senta aí. Eu sentei e ele ficou lá maquiando e escrevendo, 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 e eu lá sentado. Eu falei, puta, ele está escrevendo papel para mim. Uhum. Aí ele pegou e falou, pronto, tó, decora. E aí ele falou, pode ficar sossegado que nós só vamos gravar de tarde. E aí fui, decorei, não era pouca coisa tal. E aí chegou na hora de gravar, nós fomos para o set e tal. Ele pegou, era uma câmera só, a câmera voltada para ele, e eu
dava a deixa para ele. Ele falava e eu respondia, falava, respondia, falava, respondia. Aí terminou a parte dele, ele foi embora, a câmera voltou para mim e ele colocou o assistente de direção no lugar dele. Mas então foi um belo começo, digo, um belo aprendizado, né? Foi um aprendizado. Depois acabei fazendo sempre pequenas coisas, né? E realmente o cinema, ele veio assim mais completo para mim. Foi a partir de um filme do Berto Brandt, um filme muito bonito do Berto Brandt, chamado Ação entre Amigos. Isso já com bastante tempo de profissão. Você fez o E Oswaldo. isso, Oswaldo, no Ação entre Amigos. Então, o que eu quero saber de você é o seguinte: toda a formação em teatro, toda a paixão pelo teatro, você foi fazer cinema de verdade lá na frente, e depois a televisão. Linguagens diferentes. Mesmo o audiovisual, cinema e televisão, são linguagens diferentes. Migrar de uma linguagem, que toda a tua formação, todo o teu conhecimento era em teatro, gestos largos, projeção de voz, aquela coisa mais contida, mais engessada, foi fácil ou você teve dificuldade para fazer essa migração? Olha, como eu já tinha feito algumas coisas de cinema e a televisão está mais perto do cinema que do teatro. E eu também, por observação, né? O pessoal sempre falava, olha, na televisão você não pode fazer igual no teatro, tudo tem que ser mais contido, tudo tem que ser tudo tem que ser menor e tal. E no começo eu senti uma certa dificuldadezinha, mas também como eu assistia e observava muito, eu percebia que a televisão tem um tipo de densidade, o teatro tem outro E o e, cinema e, outro? e o cinema outro. Então, o que acontece? São linguagens diferentes, mas a essência é igual. Na verdade, o que muda é a densidade, né? Para Tá. o cinema, você tá muito mais dentro da máquina, dentro do. O cinema vai buscar muito mais o seu interior, ele vai muito dentro do teu olho, vai muito dentro da tua cabeça. A televisão, ela é um pouco mais para fora, e o teatro é completamente para fora, né? É. E, Aí, quando você percebeu isso, deu pois é, para. aí você vai aprendendo, né? Jogar. Claro que tem coisas que até hoje eu vejo e falo, meu pai do céu, não é nada disso. Mas você vai, né? Sabe, sempre você pega amigos, diretores, que falam, olha, menos, aqui assim, aqui assado, e você vai percebendo. E a observação, né? Eu assistia muito e sempre com um olhar crítico, tentando descobrir qual é o macete, qual é o segredo das das interpretações e tal. Então, você percebia que dentro da televisão você tem uma densidade, você tem que trabalhar dentro de uma densidade, dentro de uma faixa. Você não pode ir além, que fica exagerado, mas você não pode ir aquém também, porque aí não funciona. Então, você tem que aprender, você vai encontrar a tua densidade dentro do veículo. Tá. Então, você pega aí Fagundes, que tem uma experiência incrível e tal, ele trabalha sempre dentro de uma densidade, ele nunca ultrapassa aquilo e nunca fica aquém daquilo. Eu falei, então eu tenho que descobrir a minha densidade dentro dessa linguagem. E o cinema, a mesma coisa. É quase. Você está falando aí, eu fiz uma analogia automática aqui com a tessitura da voz do cantor. Exatamente, Ele não pode, exatamente. se for acima daquilo, ele desafina, se for abaixo daquilo, ele desafina também. É mais ou menos isso. Também, exatamente isso. E Tá. é claro que isso varia também de personagem para personagem, né? Tem personagem que você tem que fazer um pouco mais alto, tem personagem que fazer um pouco mais contido e tal. E depende do tipo de linguagem também da novela. Às vezes é uma novela mais, mais para fora, mais chanchada e tal. Aí a experiência só vai te moldando, né? Eu quero falar de composição com você, mas eu tenho algumas coisas para te perguntar ainda antes. Quando eu falei negócio dos 50 anos, não foi por causa da comemoração. Eu queria fazer um paralelo. Por exemplo, você,
Como é que é, de repente, Genésio, se sentir colega de quem você admirava? Você lembra com quem foi a primeira pessoa que você contracenou que as pernas tremeram por ser uma referência? Cara, eu me lembro sim, me lembro sim. Eu lembro que eu fiz uma novelinha não, uma novela na Bandeirantes, Meu Pé de Laranja Lima. Era uma segunda versão. E eu, Paulo, o Paulo, isso, eu me lembro que eu contracenava com o Guarnieri. o Então, Guarani. eu era novão e tal, me deu as pernas mole e tal. Mas o Guarnieri era um ser incrível, né? E ele, Então, sabe, me acolheu assim com muita generosidade e tal. E aí depois foram vindo, né, outros também que eram ídolos para mim e tal. Mas eu sempre fui muito seguro com relação à minha atuação. Isso até hoje eu tenho, por exemplo. Tem muita gente que fica completamente descontrolado na estreia, nesse tipo de coisa. Eu não, claro que na hora de entrar me dá um friozinho na barriga, a mão sua um pouco, mas eu não tenho essa insegurança. Tem gente que tem muita insegurança, sonha à noite, que esqueceu o texto. Eu nunca tive esse tipo de sonho, nunca tive. Sempre tive muita insegurança. E para mim, quando tem uma pessoa que eu admiro, é um desafio. Aí que eu entro mesmo, eu falei, não, ele vai ter que ver um cara que é legal, que pode ser igual a ele, entendeu? Então, eu sempre tive essa segurança com relação ao meu trabalho. agora, Genésio, esse tempo todo de carreira, novas gerações vieram depois de você. E você já deve ter estado, você com certeza já esteve do lado, sendo o Guarnieri de alguém. Pô, Genésio, tô tremendo de quantas cidades. Você já sentiu isso? E como é que é essa sensação? Ah, já senti, cara, já senti sim. É, é engraçado. Eu nunca me coloquei assim, muito acima de nada, de ninguém, porque eu acho que, às vezes, isso, e até hoje eu trago comigo, uma pessoa nova, ela traz elementos, ela traz coisas que são ótimas para mim. Às vezes Mas, eu vejo mas alguém traz isso também, traz essa coisa de, pelo amor de Deus, é o Genésio. traz isso também. Sabe, eu procuro falar, cara, na boa, sabe, somos os dois aqui, é como se estivesse entrando num campo de futebol. Eu tô com a bola, você tá, e aí vamos ver, a gente bate essa bola juntos, entendeu? Então, você está sendo o E Guarnieri deles, o que o Guarnieri foi para exatamente. você. Sem dúvida. Hoje em dia, então, eu sinto mais isso. Eu sinto que às vezes eu vejo o pessoal vai fazer alguma coisa comigo, eu sinto uma certa insegurança e tal, e eu procuro, como fizeram comigo, cara, aí, sabe, sem falar nada, sem tocar no assunto, procuro acolher e tentar tratar com generosidade, dar alguns conselhos. Isso é muito importante, né? Quando alguém mais experiente te dá conselhos, isso te deixa mais à vontade, te deixa mais seguro, né? Significa que essa pessoa se importa com você e quer que você faça um trabalho bom Isso e, se na chama verdade, acolhimento, né, Genésio? acolhimento, exatamente, acolhimento. Eu acho que isso é a responsabilidade de um artista, não só no teatro, ou em qualquer arte, né? Você acolher o novo, acolher o jovem e tentar passar segurança para ele, para que ele amanhã depois possa desenvolver aí o seu trabalho com plenitude, né? E continuar passando o bastão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso não tem Agora, jeito. o ator brasileiro que vive no Brasil, onde a arte sempre foi, nunca foi devidamente valorizada, além das mudanças todas no mundo que fizeram, enfim, a arte ter novos caminhos. Genésio pensou em desistir alguma vez nessa trajetória? Ou se Pensei, não, ou se não, pera, então, você pensou em desistir, fala sobre isso. eu pensei no começo. Hum. Logo quando eu terminei a AD e eu saí para a vida, né? Eu percebi que não ia ser nada fácil. Falei, meu pai do céu, como é que eu vou sustentar a família e coisa?
com a profissão que não que é difícil. E aí nessa época eu já estava casado e tinha filho, né? Tinha uma filha. Eu falei, meu pai do céu. E quando eu saí do banco, o gerente geral lá do departamento, ele não queria que eu saísse. Ele falou, não, não, fica aí, eu vou te dar um outro cargo, vou te dar um cargo, e você vai ganhar mais e tal, você tem uma carreira dentro do banco. E aí eu comecei a pensar, falei, meu Deus do céu, aí que eu não saio mesmo. Se eu pegar um cargo e tiver uma 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 condição, remuneração. uma remuneração, uma condição financeira mais segura, aí então vai ser mais difícil. Aí eu falei, não, se eu não sair agora, eu não saio nunca mais. E aí eu saí. É E aí preciso eu comecei coragem, é preciso coragem. muita coragem, porque não é fácil. Aí eu falei, bom, seja o que Deus quiser. Aí chegou uma época que eu falei, meu pai do céu, não vai dar. Eu não conseguia sustentar a minha casa, a escola de filho, essa coisa. Eu falei, quer saber? Eu vou eu vou, eu vou sair fora disso. Aí cheguei a ficar mais ou menos um ano e pouco sem fazer teatro. Mas chegou um momento que eu estava tão angustiado, estava tão infeliz que eu falei, quer saber? Eu morro de fome, mas eu vou fazer o que eu quero. Pô, eu já fiz tanta coisa, eu já quebrei tantos paradigmas, eu já quebrei tantos preconceitos para chegar até aqui, entendeu? De família, de condição social e tal. Eu falei, agora eu quero ser feliz. E aí fui sempre tive algumas atividades paralelas para segurar a minha condição financeira, né? E fiz um monte de coisa aí, até o momento que você vai adquirindo um certo conhecimento, as pessoas vão te conhecendo, conhecem teu trabalho, e os trabalhos começam a aparecer, e aí você não depende mais dessas Agora, atividades paralelas. esse monte de atividade paralela não era nenhuma ligada à arte, eram coisas paralelas mesmo. Não, não, eu cheguei a fazer, dei aula de teatro, Ah, tá. fazia locução, fiz muito comercial Ah, tá. e fiz atividades fora também, entendeu? Eu teve uma época que eu comecei a, a, a comprar e vender automóvel, entendeu? Porque tinha que pagar a escola de filho, entendeu? Então não era fácil. Cara, a gente acaba essa introdução aqui, entrar em composição. Você disse que teus pais tinham certo, não sei se era preconceito, mas eles tinham certa rejeição. Eles chegaram, eles são vivos. Não, nenhum dos dois é vivo. Eles A minha chegaram, mãe, chegaram a te a minha ver. Sim, sim. A minha mãe, que era uma pessoa mais aberta, assim, ela era descendente de italianos e tal, e tinha sabe, ela gostava de ler e tal, ela tinha uma propensão, assim, para... Era mais progressista e tal, entendeu? Ah, Ela me dava muita força, entendeu? O meu pai, a partir do momento em que eu assim, saí de casa e comecei a me sustentar e tal. Depois eu entrei na USP e ele ficou mais aliviado e tal. Mas quando eu comecei a fazer teatro, ele ficou meio em dúvida, sabe? uhum. Ele falava, mas meu filho, como é que você vai viver disso e não sei o quê? A preocupação dele era sempre que eu não passasse fome, que eu tivesse a vida difícil. Mas E tinha aí, aquela coisa, Genésio, que pessoas mais velhas tinham antigamente, medo com o ambiente, medo com a sexualidade, medo com droga, medo. Eles tinham isso. você sabe, o meu pai não tinha muito conhecimento, né? Ele Tá, não tinha essa dimensão do que era o meio. Ele tá, só achava que artista e jogador de futebol não era profissão para o filho dele, entendeu? tá. E aí eu, Filho eu, único, Genésio? oi? Você é filho único? Não, eu sou o quarto de 6 filhos. Tudo normal, ninguém é. Não, teve um que faleceu já, mas as 3 irmãs, que eu tive 3 irmãs, eu fui o primeiro depois de 3 irmãs. Elas são professoras, hoje estão todas aposentadas e tal. O que veio depois de mim, ele faleceu, e o mais novo, que é professor da Faculdade de Tecnologia lá de Taquaritinga, da FATEC, Hum. e que adora também, mas me dá o maior apoio, está sempre comigo, o Luciano, meu irmão. E foi assim, cara, eu acho que aí, quando eu fazia EAD, nós fizemos um espetáculo
de fim de ano, de fechamento de ano letivo, e eu acabei levando esse espetáculo para Taquaritinga. Não tinha teatro, não tinha nada, mas tinha um clube social lá, que chamava Clube Imperial. E eu acabei, como era um espetáculo de escola, a gente acabou, veio, foi todo mundo para lá e acabamos fazendo um espetáculo lá. E aí meu pai foi assistir. É, E ele ficou, vamos dizer assim, ele ficou, eu não sei te dizer direito que tipo de reação ele teve, porque meu pai era uma pessoa muito fechada, era um sujeito muito duro, né? Era um interiorano, fazendeiro, de boiadeiro, sabe? é. Aqueles cara duro, coração. Mas você não sabe dizer a reação, mas ela não foi negativa, ela foi positiva. Não, não foi negativa, é difícil dizer. Eu não sei se ele estava extasiado É, ou se ele algum estranhamento. Foi estranhamento, porque meu pai nunca tinha visto teatro na vida dele. Aí ele vai, É, tanto é que quando eu entrei em cena, e a minha irmã estava sentada do lado dele, depois de um tempo, ele falava, ele falou para mim, mas cadê o Tunico? Que ele me chama de Tunico, por causa do Antônio, né? Mas cadê o Tunico? Ela falou, pai, é ele, aquele. Ele falou, é aquele, é aquele. Quer olha dizer, que então maravilha. a reação dele foi, foi estranha, foi estranha. Mas é muito Ele, legal, porque ele não te reconheceu, porque você estava bem em cena. foi, meu pai só veio mesmo é, vamos dizer, reconhecer e aceitar quando eu comecei a fazer televisão, né? Porque Hum, aí, sabe aquela coisa? Ele falou, não, ele se deu bem, ele fez sucesso, ele não vai passar fome, ele vai conseguir. Sabe essas coisas de gente do interior? Você sabe disso, você deve ter tido sim. algumas coisas assim também. E aí sim ele ficou extasiado, porque eu fiz novelas com sucesso, né? E isso no interior tinha uma dimensão Que incrível, né? legal. Então Que ele legal. passou a ter orgulho, entendeu? Ele passou a ter orgulho da profissão que eu escolhi e tal. Que São legal, cara. coisas da vida, né? Quero falar de composição com você, mas antes eu quero saber de você o seguinte: você é um ator, você é uma pessoa que você tem pudor de oferecer o teu trabalho? Pedir, ó, tem alguma coisa aí para mim? Ou você espera o convite sempre? Não, não tem pudor, não tem pudor. Eu aprendi o seguinte, sabe? É, eu acho o seguinte, que o ator é um trabalhador como outro qualquer. Por que que outros trabalhadores podem ir atrás de trabalho De e o ator não empregadores, pode? né? Exato, e o ator não pode. Depois, a experiência me explicou o seguinte, sabe? A vergonha, ela não paga aluguel, ela não cuida de filho. Então, como dizia o velho ditado, meu avô dizia, quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. Então, eu não espero a água subir, entendeu? Eu vou, todos os trabalhos, quer dizer, a grande maioria dos trabalhos que eu tive, eu fui atrás e batalhei por eles. E até hoje eu não tenho vergonha de fazer o beijamão, eu não tenho vergonha de ir atrás e pedir e fazer. Eu acho que, por que Já não? consegui, você disse que conseguiu algumas vezes trabalho por pedir. Sem dúvida alguma. Tá, Principalmente trabalhos na televisão. tá. Televisão muito concorrida, né? Cada um tem uma espécie de estratégia de sobrevivência, né? E aí, sabe, um dia fazendo um trabalho com a Laura Cardoso e tal, aí eu falando essas coisas, eu falei, por quê? Ela falou, por que que você tem vergonha? Eu faço beijamão, por que que você não pode fazer? Claro que é Você fez diferente, filho né? dela já, né? Fiz o filho dela, que foi uma delícia, foi uma Foi o experiência. Gabriela, né? Foi o Gabriela. Gabriela. Foi Foi uma muito legal. experiência deliciosa, né? Aliás, o elenco era de uma de uma competência, de uma. Oh, meu, esse eu tenho saudade. A Porque, gente vai, olha, a gente vai falar disso, peraí. Janazeu, como é que é, em geral, o teu processo de construção? Você fala o personagem ou a personagem? eu falo o personagem. Na época, na hora eu nem. É a personagem, normalmente é a personagem. Como é que é o teu processo, em geral, de composição? Você compõe ele da forma e interioriza, ou você parte do interior e vai para a forma? E até que ponto o ator tem liberdade nisso? Se vem rubrica, se vem
marcação, se vem luz, se vem figurino, vem arte, mas é sempre a digital do ator que a gente vê nas interpretações. Como é que é isso para você? De dentro para fora, de fora para dentro? Depende do Olha, trabalho? o meu processo sempre foi de dentro para fora. Eu, quando Tá. estava na escola de matemática, eu estudei bastante Stanislavski. Então, meu processo sempre foi esse. Agora, depende muito do quê? Da peça que você faz, do trabalho que você faz, depende do diretor e da proposta. Eu já fiz Uhum. também vários trabalhos partindo da forma. Esse trabalho, por exemplo, da novela Da da Laura? Laura, a, oh meu Deus, fugiu agora, Gabriela? a Não. Gabriela, foi Gabriela. um processo alguma que eu puxei um pouco de fora isso. É. E então depende muito. Agora, meu processo sempre é de dentro para fora. Eu sempre procuro fazer uma análise profunda do personagem, né? E ver o que que eu tenho de similar ao personagem, o que que a personagem tem similar, igual a mim, e aí eu começo a manifestar para fora. Você diria para mim, rapidamente assim, que sei que ator não é médium, sei que ator interpreta, mas você diria para mim que você se permite ser habitado pelo personagem ou se permite habitá-lo? O que eu quero saber de você é o seguinte: como é a convivência com os personagens em período de trabalho, mas fora do ambiente de trabalho? Você está com uma Certo. peça agora, mas você não está na peça, você está empacada, mas você tem uma convivência, você pensa neles fora do trabalho? Sem dúvida, você pensa. Olha, eu acho que tem assim, esse é um ponto primordial na carreira do ator. Você tem que se instalar no personagem, mas lá em cima tem uma luzinha acesa o tempo todo dizendo, não, você não é o cara, senão você pira, você vai longe. Hum. Eu já tive experiências muito, muito assustadoras com relação a isso. Eu fazia um personagem, uma peça até que eu ganhei prêmio de melhor ator. Era a Inimigos de Classe, um texto do Nigel Williams, um autor inglês, direção do Márcio Aurélio. Esse personagem, essa peça, ela contava a história de cinco estudantes outsider, fora da lei, que conviviam numa escola inglesa, e eles eram relegados por todos, porque eles eram transgressores, eles eram violentos e tal. E a peça começa com esses cinco alunos dentro de uma sala esperando um professor para dar uma aula. Hum. E esse professor não aparece. Então, um deles lá fala: bom, se não aparece ninguém, então cada um vai dar uma aula do que faz melhor. E o meu personagem era muito violento. Ele era muito violento. Então, ele começou o processo assim, as pessoas me olham e falam: "Nossa, você é o cara mais doce do mundo, você é o cara mais calmo do mundo". E, na verdade, eu sou a pessoa mais controlada do mundo. Aí, o Márcio Aurélio, que, aliás, ganhou prêmio de direção naquele ano também, Qual que era a ele, peça? Inimigos de Classe. Claro, tá. Essa peça, o Márcio Aurélio ganhou o prêmio de melhor diretor, eu ganhei o prêmio de melhor ator, e o Marcelo Andrade ganhou o prêmio de revelação. Foram três prêmios essa peça. E o que aconteceu? Ele começou a desenvolver um processo e eu comecei a, a responder esse processo. E aí eu comecei a perceber que isso mexia demais comigo, mexia demais, 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 demais. E eu não tinha a experiência que eu tinha vamos dizer assim, de modular. Aquela luzinha que tem que estar acesa, eu não fazia ideia para que ela servia. E isso começou, de uma certa forma, depois de um tempo mexendo com essa coisa da violência, começou a alterar um pouco o meu dia a dia. Ah, Eu comecei a ter reações fora do palco, que me assustavam também. Às vezes eu acordava no meio da noite com uma pressão muito grande na altura do chakra, do estômago, do coisa aqui, a vontade que eu tinha era de me rasgar, de cortar. E às vezes eu levantava
num ímpeto de violência, dava soco na parede. A minha mulher ficou muito assustada. E eu também fiquei muito assustado. E eu comecei a ter reações extra-palco que eram meio incontroláveis. E eu tinha um medo muito, muito grande de fazer o espetáculo, porque eu tinha medo da minha própria violência. Eu gelava, eu rezava por Deus. Muitas vezes eu rezei para o espetáculo acabar, para não continuar, porque eu tinha um medo incrível, porque quando eu entrava, eu soltava o meu violento para fora. Isso me assustava muito. Essa reação, ela é. Isso foi um grande aprendizado para mim, um grande, um grande, um grande. Você tem que saber o limite, você tem que estar com a tua luzinha acesa e não ultrapassar esse limite. E várias vezes eu ultrapassei e tinha pensamentos estranhos. E foi muito complicado o processo. Eu ganhei o prêmio de melhor ator fazendo um cara violento. No final do espetáculo, eu quebrava o cenário inteiro, entendeu? Eu quebrava o cenário inteiro, arrebentava as mesas, cadeiras, era uma loucura o espetáculo. Mas foi importante E ter acontecido porque, de repente, te ensinou, né? ensina. E ensina também o seguinte, que quando você entra de verdade no personagem, você cria uma energia que atrai, atrai. Eu fiz um espetáculo chamado Ivanov, do Você Tcheco. chamava? Ivanov. Tá. Esse espetáculo eu fazia um bêbado. Ah, Deixa eu só te explicar. Eu não bebo, quase nunca bebi na minha vida. Eu só tomei um porre uma vez na vida e nunca mais tomei e não bebo. Se você hoje me convidar para beber, dançou porque eu não bebo. uhum. E eu comecei a mexer com essa coisa e vinha com muita facilidade isso. Isso vinha com muita facilidade. E eu ia estimulando isso, e às vezes eu estava em cena fazendo bêbado, e eu me sentia bêbado sem interpretar, entendeu? Eu me sentia, aquilo vinha para fora. Aí, cara, eu ganhei um prêmio com esse personagem também. Aí o que aconteceu? E aí chegava no final do espetáculo, eu terminava o espetáculo, me dava uma agonia, eu precisava sair do palco, precisava sair do teatro, precisava ir embora de qualquer jeito, que aquilo me agoniava. Eu me lembro que quando o espetáculo terminou, mesmo na estreia, eu saí correndo, eu vou embora para casa. Aí eu estou no ponto de ônibus, sentar de pé, assim, esperando o ônibus chegar. Aí veio um cara do meu lado, assim, e começou a querer falar comigo, assim, bêbado. Eu, bem aquelas coisas, né? Você tá. E aí eu não falei nada, aí ele sentou na sarjeta, ele puxava na barra da minha calça assim, hoje é o seguinte, querendo falar comigo de qualquer maneira. Eu falei, meu saco, aí sai para lá, deixa para lá. Foi no segundo dia, aconteceu a mesma coisa. Eu estava lá, O tinha mesmo gente, cara? não, não, outro cara. Eu estava lá, eu tinha sabe aquelas capangas que usava antigamente, aquela bolsinha, e que nas costas, eu estava parado no ponto de ônibus e tinha um casal atrás de mim. Aí eu tô lá, de repente alguém começa a puxar a capanga. E eu virei, opa, que é isso? Que negócio é esse? E tal. E a moça falou, não, não, calma, ele tá bêbado, ele tá bêbado. E o cara me encheu o saco, cara. Eu falei, caramba, não é possível. No terceiro dia, o que que aconteceu? A mesma coisa. A mesma coisa. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível, tem alguma. Eu falei, eu crio alguma energia que está muito forte e que ela atrai esse tipo de gente. Aí eu falei, bom, o que que eu vou fazer? Eu vou terminar o espetáculo, vou sentar lá, vou esperar dar uma acalmada. Porque o que acontece? Como eu saía correndo, eu carregava essa energia comigo, cara. Sim. E atrai, cara, atrai. Eu E- me lembro quando eu fazia esse espetáculo violento aí, todo final do espetáculo, todo, ia sempre alguém na porta do camarim, ficava olhando para dentro e ficava me olhando, me olhando, me olhando, me olhando e não falava nada. Estranho. Aí até o pessoal enchia o saco e falou: ó, ó os teus fãs aí. Quer dizer, eu devia atrair
as pessoas com o mesmo tipo de energia, a mesma frequência de energia. Então, Interessante. você tem o teatro, ele tem essa força quando você incorpora, vamos dizer assim, um personagem com todas essas, com toda essa frequência, você atrai, cara, você atrai. Então, precisa É, tomar muito cuidado. e Então, é por, voltando à pergunta que você fez, a lampadinha tem que estar acesa. Terminou, apaga ela. Apaga, sabe? Vai jantar. Por isso que terminou o espetáculo, todo artista de teatro vai comer, vai beber alguma coisa, porque tem que você abaixar a frequência, abaixar a energia. está me dizendo que tem que tirar a luz daquela energia. Você tem que acender a luz própria para falar, opa, agora sai, agora a tua vez já, sabe? Agora sai fora que agora eu sou o dono da casa, entendeu? Agora, Genésio, o que que te motiva a aceitar um trabalho? É a grana, é o projeto, é o personagem, é a equipe, é tudo isso? Ou o que que é que te motiva principalmente a aceitar um convite? Olha, eu acho que depende das circunstâncias. Eu acho que depende das circunstâncias. Normalmente, o que me atrai muito no trabalho, claro, primeiro é o papel e as pessoas que estão envolvidas. Ah, Eu já reneguei alguns trabalhos porque tinha gente que não me interessava trabalhar junto. agora é isso que eu quero saber. Já houve situação de arrependimento em ter aceitado, e não precisa me dizer qual, só se houve ou não. Houve, E, houve. e de ter rejeitado. Também já se arrependeu? Já, muito, muito. Tá, tá. Já houve várias. A gente, depois de muitos anos de profissão, você passa por tudo isso. Você aceita trabalho por dinheiro, você aceita por amizade, você aceita porque realmente é isso que você quer nesse momento passar, dizer e apostar, entendeu? Então, tudo acontece porque você vive disso. Então, você tem que ter bem claro para você, principalmente num mercado tão restrito como o nosso, né? Você tem que sobreviver. Aí quero entender como é que você funciona. Você recebe duas boas propostas, mesmo salário, enfim, um personagem muito distante de você, aquele personagem que você não conhece, em que você tem que estudar muito para chegar nele, ou aquele que é muito parecido com você, tão próximo que cutuca as feridas. Qual que você aceitaria? O desafio, O desafio, diferente? diferente. Porque eu acho que é esse que é o trabalho do ator, é aceitar o desafio. Mas Esse que é o mexer com as grande. feridas é catártico? Ou é catártico sempre? É catártico sempre. Eu acho que Tá. você aprende a se conhecer, você aprende a se enxergar e a se respeitar também. Você sabe exatamente quais são os seus limites, o que você pode ultrapassar e o que é positivo você deixar ultrapassar, entendeu? Mas é sempre assim, o desafio. Eu acho que assim, o principal, ele te move, ele te move. É claro, como Então, eu tô dizendo, você às vezes tem que aceitar pela grana, entendeu? Porque você fala, pô, já aceitei trabalhos por grana, porque eu falo, não tem jeito. E aí você tenta descobrir dentro desse trabalho que não é o teu ideal, você descobre, às vezes, até algum lado que você vai ficar satisfeito e você depois fala, puxa, tá vendo? Se eu não tivesse aceitado, eu tinha me arrependido. você disse que o desafio te move, né? Tem que mover. Agora, esse movimento qual é? Você tem que ir até aquele universo ou você tem que trazer aquele universo para você? Eu acho que são as duas coisas. Você Tá, não pode sentar e trazer para cá e nem deixar lá e só você ir. Eu acho que é uma troca. Aí é que está o prazer. É de você chegar, ser correspondido e puxar para você. tá. É o jogo do teatro, né? É o jogo do ator. É você descobrir aquilo. Falar, nossa, que legal. É isso aí, é isso aí. É como uma paquera que de repente está paquerando, flertando, e aí tem a correspondência do outro lado. Exatamente. É um ato de Ah, amor. O que é o amor? O tá. amor, na verdade, é isso. É você ir e receber. Agora, nessa tua coleção de personagens, eu aqui confesso que não me ative a isso. Já houve algum personagem que, que existiu, que você viveu?
Algum personagem real. Você já fez algum personagem real? Por exemplo, como o, a Tiago Abravanel fez o Tim Maia, alguma coisa assim. Ah, sim, você... Ou um personagem histórico mesmo que está lá atrás. Você já fez algum? Eu acho que eu fiz, sim. Eu acho que eu já fiz, sim. Eu já fiz, sim. É mais responsabilidade do que o ficcional? Eu acho que é. Eu acho que Se, é. por exemplo, e são responsabilidades diferentes também, né? Pode você fazer um personagem que não foi popular, personagem real, mas que não foi popular. Aí você faz, por exemplo, um príncipe regente, Dom Pedro, que está lá atrás, popular, mas está lá atrás, a história está lá atrás. Aí você faz um personagem que está no imaginário popular, mas que é morto. Ou fazer um personagem vivo, conhecido. São responsabilidades todas diferentes? Eu acho que são. Eu acho que É, são. Porque na medida tá. que, mesmo sendo conhecido, mas não existe mais, você pode se dar a liberdades artísticas, né? Sim. Você pode, porque agora o vivo, É sempre uma leitura e é sempre um recorte, né? exatamente, exatamente. Já o vivo não, né? O- a pessoa vai te assistir, o irmão da pessoa, a esposa, o marido, o filho. Então, você não pode se dar a essas liberdades, né? Você tem que, a não ser que a proposta seja outra, mas se você realmente for interpretar o ser humano Américo, o ser humano genésio, você vai estar dentro de certos parâmetros que não dá para fugir, que não dá para. Quando acaba um trabalho, Genésio, quando eu digo acabo, é final de temporada, o último take, contrato Aham. acabado. Em geral, qual é a primeira sensação? É luto, é alívio, é vazio, é missão cumprida, é... Missão cumprida, cara, porque você acaba descobrindo que a tua profissão é isso. É cada dia, cada vez é uma coisa nova. Então, o que eu deixei para trás foi ótimo, foi agradável, foi maravilhoso, mas a partir de agora eu vou encontrar outra coisa. Eu vou encontrar novas pessoas, eu vou encontrar amigos que eu deixei para trás e que estão de novo. Então, eu, na verdade, eu sinto até uma alegria quando termino um trabalho. Não porque é um alívio, não, nunca foi por alívio. Mas, não, minto, foi por alívio, sim. Quando eu fiz o cara violento lá, que acabou, foi um alívio muito grande, porque aquilo mexeu muito comigo. Hum, Mas, em geral, não é. As pessoas falam, acabou. Eu falei, que ótimo, cara. Sinal que amanhã eu vou estar aberto para um outro trabalho, para uma outra aventura, para um outro desafio, entendeu? tá. E para onde vão os personagens que você viveu quando eles morrem, quando acaba o trabalho? Eles têm peso diferente na tua emoção? Eles têm importância diferente? Ou você tem o mesmo carinho por todos eles? Não, claro que sempre vai existir personagens que vão te marcar mais e que perduram mais. E depois de um tempo, você tem que aprender a deletar. Principalmente quando você faz novela, essas coisas. É tanta coisa que você retém na cabeça que se você não aprender a deletar, você enlouquece, entendeu? Mas é claro que sempre existem os personagens que, talvez porque tenha mais, é, tenha mais elementos parecidos contigo, ou que mexeram mais contigo, né? Sempre tem. Então, existe diferença, sim. Tem personagens que você esquece, nem lembra que fez. Como eu tenho muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu me lembro de você, né? Eu falo, nossa, eu nem lembrava que eu tinha feito isso, entendeu? E tem Hum, personagem que você guarda, que está sempre ali do ladinho do coração, porque foi uma relação gostosa, foi com amigos que você queria. Sempre tem diferença, sim. tá, vamos lá. Vou te sugerir um bate-bola agora, tá? Papum, papum. Você traz souvenir dos personagens? Alguns, Você empresta coisa sua? sim. Quando empresta, traz de volta? Sim. Tá.
Em ordem de escala, o que é mais importante para um artista fazer sucesso? Talento, vocação ou carisma? Na sua opinião. Talento. Na tua opinião também, qual o personagem mais marcante que você fez para o público? Não importa se do teatro, da televisão, todo mundo fala, este foi o Genésio que fez. Cara, por incrível que pareça, a receptividade. Eu fiz uma novela chamada Favorita, que eu Uhum. fazia o Pedro. Esse personagem, ele teve É uma empatia muito grande. aquele personagem que era um personagem sofrido, que era um É, personagem. ele tinha é, Parkinson. Parkinson, Parkinson. Eu entendeu? lembro bem Esse desse personagem. personagem, ele impactou muito, cara. Ele e as pessoas, é engraçado que as pessoas, até hoje, as pessoas olham para mim e falam: Ó, vô Pedro, ó, vô Pedro, ó, vô Pedro. Porque eu era avô da Mariana Ximenes e era pai da Patrícia Pilar e da Cláudia Raia, né? Então, até hoje, Eu lembro bem qualquer desse lugar que eu personagem. vá, impacta. E foi muito gostoso de fazer, apesar dele ser um cara sofrido, ter um monte de problemas com a filha, a relação dele com a família. Ele era um cara viciado em jogo e tal, mas era prazeroso fazer, porque ele tinha a recepção dele era muito calorosa, muito grande. Quantas vezes você já morreu? Eu sei que nesse último espetáculo, bom, alguma vez você morre, né? Olha, engraçado que em teatro, eu acho que é a primeira vez que eu morri, que eu morro. Só que morre todo dia, né? É, sim, morre todo dia, claro. Hum. Mas, assim, em cinema já morri bastante. Em, Gravar. tele... Oi, pode falar. em televisão também já morri algumas vezes. Fazer a cena da morte faz pensar na finitude? Não, não. Olha, eu já fiz várias cenas de morte e tal, e até eu me lembro que eu fiz uma cena em que eu morri, eu fiquei dentro do caixão, era uma cena meio comprida e tal, e acabei dormindo dentro do caixão. Eu não tenho muito esse problema. A finitude, para mim, ela tem uma outra dimensão. Ela não te assusta? Eu sou kardecista, sou espírita, então ela não me assusta muito. Para mim, é outra história. Já matou? Já matei. É mais gostoso matar ou morrer? Olha, é mais gostoso morrer. Tá. Matar, você puxa o dedo só. Já morrer, não, você faz a cena. Eu fiz fazer uma cena numa novela que eu morri, tinha um ataque cardíaco, então eu batia nos móveis, derrubava e tal. É mais, é, é mais cênico morrer do que É matar, mais entendeu? teatral morrer. Tá. É mais teatral. O processo ou o resultado? O processo. O bordão é importante mesmo quando não é comédia? É, Como nasce um bordão? nasci. Ele vem escrito, é o ator que põe. Não, às vezes ele vem escrito e às vezes não. Às vezes é o Tá, ator que põe. tá. Eu acho que é difícil saber de onde ele vem. Eu não sei te explicar direito isso. Às vezes, eu já tive muitos bordões, inclusive, mas eles vêm meio naturalmente, assim. É como você ouve alguma coisa e de repente você começa a reproduzir aquilo, e aquilo amanhã ou depois vem para você num momento específico. O melhor da obra aberta, É, é a duração, né? o melhor da obra fechada. É o prazo, é o término. É, a televisão tem a característica de te tornar popular, ainda que por um período. Ela te tira do anonimato, ainda que por um período. E aí tem várias coisinhas. Eu vou te perguntar uma por uma. Quando você se viu popular pela primeira vez? Na televisão. Qual trabalho? Assim, bem popular mesmo,
foi na Favorita. Favorita, o personagem teve uma dimensão muito grande, assim, e era uma novela das 9. Então, naquela época, a novela das 9 da TV Globo, ela dava um ibope astronômico. Então, em qualquer lugar do Brasil que eu ia, em qualquer cafundó, em qualquer beco que eu ia, sempre tinha alguém que tinha visto e as pessoas se emocionavam e vinham falar, e era uma isso sim, eu senti o gostinho do que é ser bem popular nessa novela. Te incomodou a popularidade? Durante um tempo não, mas depois de um tempo porque durante o tempo tudo é novidade, tudo é o ego e tal. Aí você começa a perceber que isso invade a tua intimidade, invade a tua família, invade as tuas coisas. Aí começa a incomodar um pouquinho. Aí cansa um pouco, né? E tem aquela coisa, né, Genésio? Tu conhece não sei de onde, você não é o cara da televisão, te passa a chamar pelo nome do personagem, mas tem uma Exato. coisa, já foi confundido com outro ator? Às vezes sou Com quem? até esses dias a mulher falou, nossa, você parece não é ator, mas é o Renato Teixeira. Ah, tá, Mas de vez tá. em quando acontece, sim, de vez em quando acontece. Já foi, sim, confundido, sim. Agora, a popularidade também traz um bônus, né? E traz um ônus. Isso. Qual você sentiu mais? Eu acho que o bônus, o Tá. bônus. Todo ator não, todo artista, por excelência, ele tem duas características, vaidade e timidez. O Genésio é mais, Já fui mais tímido, hoje sou mais vaidoso. a ponto de gostar de se ver no audiovisual. Sim, sim. Você se vê com Olha, o generosidade, ator, o ator, o ator que não dizer que não é vaidoso, ele está sendo mentiroso, falso com ele mesmo, mentiroso com isso mesmo. mas você se vê com generosidade ou você se vê com severidade, se cobrando? Eu me vejo hoje mais com generosidade, Tá, mas que legal. desculpe, Imagina. mas já fui muito mais rigoroso, muito. Ainda sou um pouco rigoroso, mas hoje eu me concedo mais, sabe? E também se Eu, você consegue perceber evolução no ator, né? sim, sim, sim. Desculpe, Imagina, imagina. alergiazinha. E eu acho que o amadurecimento ele vai te melhorando. Se você não melhorar com o amadurecimento, você foi pelo caminho errado. Eu acho que você tem que se, o amadurecimento ele te torna mais generoso, ele te torna mais acessível, mais calmo, mais divertido. Agora, por exemplo, o De Barros, né? Nós Uhum. temos Valderez, nós temos a Dani, nós tivemos Esmeralda, nós temos Edmilson. Já te perguntaram se você tem parentesco com esses? Ah, sim, sim, sempre, sempre É, pergunta, né? Sempre pergunta. É porque de Barros, é muito comum, muito né? A gente comum, se né? tem. é, e às vezes eu me pergunto, será que eu tenho alguma coisa? Por exemplo, Valderez de Barros é de Ribeirão Preto. E eu sou de É, Taquaritinga, que é uma região ali perto. Eu falei, será que próximo. eu. Aí, uma vez conversando com ela, ela falou, não, no fundo, no fundo, sempre tem uma raiz, né? Sempre, né? E essa raiz de Barros, ela vem. Uma vez uma prima minha fez uma pesquisa genealógica e ela vem dessa região de Sorocaba, dessa região aí, sabe? Que tinha aí É, uns senhores de engenho, umas coisas assim, entendeu? é. Antônio Genésio Romano de Barros. Tem alguma restrição para o Genésio de Barros, ator? Trabalho sério, evidentemente, que eu falo, né? Claro. Olha, eu acho que assim, tudo dentro de uma dignidade. Eu já fiz muita coisa, mas nunca concedi o meu limite de dignidade, entendeu? Tá. Superstição para entrar em cena? Não, 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 não. Para entrar em cena, não. Tá. Decora com facilidade? Tem alguma técnica Decoro. especial? Tem alguma técnica? Não,
Não, a minha técnica é a técnica que eu acho que tem todo ator. Você primeiro faz uma leitura do texto, aí eu parto sempre primeiro para um estudo, né? Para uma análise do texto, e aí entram todas as convergências aí. E a partir daí está quase decorado, quer dizer, na medida que você entendeu, as palavras vêm só completar, né? O prêmio ou o aplauso? Aplauso, aplauso. Principalmente no Brasil, aplauso. O O prêmio, aplauso. Oi. o prêmio no Brasil, eu sempre fui desconfiado dele, apesar de já ter ganhado vários prêmios, eu sempre fui meio desconfiado de prêmio, de como é que é concedido o prêmio, sabe? Eu acho que houve prêmios que eu ganhei que eu falava, nossa, fulano tinha um trabalho melhor que o meu. Assim como houve prêmios que fulano ganhou, eu falo, nossa, meu trabalho era melhor que o dele. Então, Até porque é muito sutil, né? Quem escolhe, quem define. isso, quem assiste, porque às vezes, sabe, três membros de um prêmio vão assistir um indivíduo, e aí um só vai no outro e acaba. Sempre existe uma injustiçazinha dentro de prêmio. Eu não, pode falar a verdade, eu não gosto muito de prêmio, não. Eu acho que. Agora, o aplauso em cena aberta, Genésio, sempre motiva, mas às vezes pode desconcentrar. Olha, para mim nunca desconcentrou. Tá. Para mim nunca desconcentrou. Porque eu acho que é uma resposta, porque toda vez que você está em cena, você tá lançando apelos para a plateia, né? E eu acho que a resposta da plateia, eu acho que ela te dá a segurança de você seguir. Conquistar o público ou seduzir a câmera? Que é o caminho para conquistar o público também, né? Desculpe, eu não entendi. Conquistar o público ou seduzir a câmera? Nossa, essa. Eu acho que seduzir a câmera, porque eu acho que você seduzindo a câmera, você conquista o público. Tá? É que no teatro não tem câmera também, né? Tem que seduzir o público também, né? Sim, sim, sim. Quando você coloca a câmera, você me dá a opção entre cinema e TV, né? Eu vou fazer um pensamento para você refletir sobre e me falar. Já substituiu em teatro? Poucas vezes. Busca referência ou busca distanciamento? Depende muito da situação. Se você tem que substituir em poucos dias, você busca referência. Se você Em, tem Ga- tempo para substituir, aí você cria mais. em Gabriela, por exemplo, você fez o doutor Amâncio, É, né? o Coronel Amâncio. Coronel Amâncio. Quem é que fez na versão original? Pois é, essa foi referência. O que que É. acontece? Quando eu fui fazer o Coronel Amâncio, Foi quem foi o fazia Castro Gonzaga? isso foi o Castro Gonzaga. Então, eu falei, eu vou fazer uma homenagem para o Castro Gonzaga. O Castro Gonzaga, se caracterizava, ele tinha uma voz muito sonora, muito. Eu sou amigo do filho dele, né? O Pois Reinaldo. é, que tem uma que também. Então, eu tive uma vez, ele fez uma participação, mas era participação em algum trabalho que eu fiz, e eu fiquei batendo um papo com ele um tempo, e aquilo ficou, a voz dele ficou muito gravada na minha, na minha Memória memória auditiva. auditiva. Na memória auditiva. Então, quando eu fui fazer, se você for ver, eu procurei pegar um pouco o tom de voz dele, que ele falava: a TV Globo foi mais ou menos lá por volta de 1930, eu fazia uma novela assim, não sei o quê. Aí então eu falei, meu Deus do céu, eu vou pegar. E aí eu construí em cima disso. E o Maurinho, que era o diretor, falou: ah, não, legal, legal, manda ver, manda ver. E aí eu fiz o Coronel, assim, em homenagem a ele. A minha É. homenagem era a ele, a fazer o ator magnífico que ele era, a voz linda que ele tinha. E o sujeito, eu tive muito pouco contato com ele, mas o pouquinho de contato que eu tive, ele foi tão generoso, tão simpático, que eu E o falei, filho, não sei se você conhece, é generoso tanto quanto, viu? eu não conheço pessoalmente, mas eu sei que é uma pessoa que tem uma voz maravilhosa, ele faz muita locução, a voz dele, puxa a É, voz do pai, né? e canta também, né? Ele está cantando Canta agora também. também, né? Então, nesse caso, você buscou referência, mas em geral, no remake, você busca referência? Não, não busco, não. Se eu tiver a liberdade,
eu não busco, não. Agora, o contrário. Você já foi substituído? Já, várias vezes. Deu ciúmes do personagem? Deu. Se alguém fizer o remake de Favorita e alguém, outro ator fizer o Pedro, você vai ter ciúmes? Eu acho que sim, eu acho que sim. Sabe por quê? Ah, Você não percebe, mas quando você começa a criticar muito o trabalho de quem está substituindo, é o teu ciúme que está atacando, né? tá. E é legítimo, né? É legítimo, né? É uma coisa que você tem um carinho muito grande e você não quer ver na mão de outra pessoa, né? Para você, qual é a emoção mais genuína, Genésio? A primeira leitura, estar em cena executando ou ver uma cena muito bem feita? Então, estar em cena executando é de um prazer assim comensurável. Qual é o diretor que tira mais de você? É o diretor mais rígido, mais severo ou o diretor mais afável? Não, mais afável. Eu, eu, eu gosto muito de diretor que me dá muita liberdade. Eu já tive sérios problemas com o diretor que tenta me enquadrar. Que tem assim, tem. Normalmente, eu acho que o diretor sempre foi um ator frustrado, entendeu? Então, Uhum. tem diretores que tentam você fazer o que ele faria. Tá. Aí é complicado. Aí eu já tive sérios problemas com esse tipo de diretor. Eu gosto de diretor que senta, deixa você rodar, terminou, ele fala, olha, eu acho que isso é legal e isso não é legal, vamos. Aí a gente chega no meio termo e constrói em cima disso. Porque esse diretor que começa a marcar, aqui você estende o braço, aqui você respira, não é comigo. Esse Acaba realmente engessando, né? acaba te engessando e me engessa, porque eu tenho um processo que é no começo eu sempre coloco tudo para fora, eu jogo tudo para fora, às vezes falo muita bobagem, falo muita coisa, e depois eu vou limpando, vou concentrando e vou tirando a essência disso, né? A comédia é mais difícil? Para mim é. Você faz Eu bem acho que comédia que eu sei, né? Você faz bem comédia que eu sei. Agora, se é senso comum que a comédia é mais difícil, por que ainda, pelo que sobra de crítica, pelo que resta de crítica, a comédia e o teatro infantil são considerados gêneros menor? Qual é a tua opinião sobre isso? o primeiro que eu não concordo que a comédia seja gênero menor nem teatro infantil. Eu acho que eles têm dimensões específicas e eu sinto assim, por exemplo, eu tenho muita facilidade para fazer personagens mais densos, personagens é, que pelo meu próprio sistema, né, pelo meu próprio desenvolvimento de trabalhar muito o interior, então eu tenho dificuldade para chegar logo no interior. Eu tenho facilidade para chegar logo no interior. Então Tá. tudo meu parte de dentro, parte de dentro. Toda manifestação artística teatral minha de cena parte de dentro. Então eu tenho facilidade para captar emoções mais dramáticas e tal. Já a comédia, ela tem uma certa racionalidade, um certo raciocínio que você tem que sobrepuja um pouco a emoção. Tá. Como tudo vem de dentro, quando eu tenho que racionalizar, eu tenho dificuldade. E a comédia tem um tempo certo, ela tem uma outra dinâmica, né? Que foi uma das coisas que eu escolhi para fazer esse espetáculo que eu estou fazendo agora. Falei, não, faz tempo que eu não faço uma comédia bem gostosa, bem solta, e eu quero exercitar um pouco isso, que é um Aliás, trabalho, fala do um trabalho. é um trabalho de perceber o público, o tempo do público, o tempo dele perceber o tempo de você dar a intenção para a pessoa rir. É bem interessante a comédia. Mas não é fácil, não. Eu acho que um bom comediante, ele... Essa entrevista está sendo gravada em maio. O Genésio está com um espetáculo chamado Irineu. Ele fala um pouco do espetáculo, Genésio? Pois é, Irineu é uma comédia bem leve, uma comédia gostosa. Irineu é, é um espetáculo que fala sobre as relações humanas, sobre a fantasia, sobre
o amor, sobre a generosidade. É um espetáculo simples, mas ele aquece muito. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ele falou, cara, esse espetáculo me aqueceu muito o coração, porque além de ser uma comédia, ele é um espetáculo, e você viu, ele tem ele tem um emocional muito forte ali, que domina, que permeia o tempo todo, Ele né? emociona, ele emociona. Ele emociona, então, fala, pode falar. Tá no teatro, tá de sexta a domingo, no Teatro Martin Hall, fica até quando? Não, nós estamos agora de sábado e domingo no Sábado e Teatro domingo. Marty Hall, ali na, na Domingos de Moraes 348, e nós vamos até o fim do mês de maio, até o dia 26. A partir daí, nós estamos agora é, analisando aí as outras agendas, né? Mas É, ele vai continuar, porque ele está indo muito bem e as pessoas gostam de espetáculo. fiquem atentos que essa entrevista vai ser depois de maio, mas o espetáculo vai continuar. Vamos acabar o bate-bola rapidinho aqui. Vilão, você já fez vilão? Já fiz vilão. Em audiovisual você fez algum? Em áudio. Não, acho que no áudio eu não fiz, não. Por que que o vilão é tão sedutor, Genésio? Eu acho que o vilão ele sempre extrapola os limites normais, né? Hum. Ele sempre extrapola. E, e o bom é isso, né? Você extrapolar, né? Você fazer uma coisa que normalmente você não faria, uma atitude que normalmente você não teria. É, eu acho que é isso. Ele extrapola os limites, né? Da, vamos dizer assim, da normalidade, entre aspas, né? É bom para o ator e bom para o público, né? O público e o ator gostam. A direção é o norte. Você pretende dirigir? Já dirigiu? Não tenho essa facilidade. Já tentei, mas Tá, não. Sabe, eu tentei quando eu percebi que eu tentava fazer o ator fazer o que eu faria. E é uma coisa que eu odeio. tá. Então eu falei, não, não vai dar certo. Então É. uma vez eu estava vendo uma entrevista, foi num prêmio que eu ganhei, que o Lima Duarte fez um discurso, foi um discurso que ele fez, e ele dizia justamente isso. Falou, olha, eu sou ator, gosto de ser ator e vou morrer ator só. Eu também acho que é um pouco por aí. Tá, perfeito. Eu, me satisfaz, entendeu? Eu me satisfaço plenamente sendo ator só. O Genésio, numa carreira tão longa como a tua, sempre trabalhando com muita gente, é comum se construir muitos afetos. Muitos afetos? Alguns, a minha esposa, que é Não, mas no cenógrafa, meio. A tua esposa é do meio? é do meio, é do meio. Os cenários da peça que você viu é dela, Ah, Marisa tá. Rebolo. A gente se conheceu num trabalho. Algum desafeto? Olha, Não precisa me pode citar falar a qual. verdade. Não, para te falar a verdade, eu nunca tive assim, Que sabe? legal. Isso é bom. Eu tenho, às vezes, algumas restrições e tal, mas eu sempre procuro um lado bom das pessoas. Às vezes eu falo, poxa, às vezes eu vejo as pessoas, olha, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano não sei o quê. Aí eu vou trabalhar com a pessoa eu sinto que não é nada daquilo. Eu falo, bom, não deu, foi um momento, uma situação em que não deu certo com essa pessoa, mas comigo pode dar, ou comigo não deu, mas vai dar com o outro, entendeu? Então, Tá, é bom de então. afetos, não. Eu acho que eu não tenho Eu assim. perguntei de afeto porque eu sei que o Norival é um afeto, eu sei que a Noemi é um afeto, Ah, né? sim. Norival e Noemi são grandes afetos, porque nós fizemos escola junto, nós estamos na mesma turma da escola de arte dramática, né? Então a gente se conhece há praticamente 50 anos, né? Noemi também já passou por aqui, assim como o Norival. Eu gostei muito deles todos. Aliás, ela toca espetáculo maravilhoso. E ele também, né? Não sei se você viu. Viu os dois, imagina se eu ia perder. São os meus amigos, e eles vieram me ver também, O, então, o, o Vazio na Mala é denso pra caramba, né? Muito bom. muito. E a Noemi é maravilhosa. A Noemi é uma grande atriz, né? Ela, Eu gosto muito dela também. Bom, vamos lá. É muito comum na dramaturgia a gente ver homem interpretando mulher
E mulher, se bem que agora está mudando tudo, né? Mas é muito comum a gente ver homem interpretando mulher e mulher interpretando mulheres que se passam por homem. Mas não é tão comum a gente ver mulheres fazendo homens. Ao que você atribui isso? Primeiro, se você concorda com isso, com essa realidade. E segundo, por que que você. Não, eu acho que durante um tempo, eu acho que era um preconceito mesmo, né? Essa Preconceito dificuldade. na escala ou na mulher? A mulher não Não, fazia? não que seja, não, eu acho que era na escala mesmo, entendeu? É, mesmo porque hoje mudou um pouco as coisas, né? Então as mulheres elas estão lutando mais por espaço, elas estão lutando mais por posições e elas também não têm grandes problemas em fazer. Que eu acho que havia um pouco de preconceito dos dois lados também, entendeu? Um pouco de mulher também tentar fazer homem. Eram outros tempos, né? Outros valores. Alguns atores que passaram por aqui, Genésio, manifestaram uma preocupação sobre a qual eu não tinha pensado. Que essa coisa que o teatro pode estar caminhando para um lugar em que só homossexual vai poder fazer homossexual, só transexual vai poder fazer transexual, e o teatro não é isso, né? Teve alguém que falou aqui, a liberdade também pode aprisionar. Você concorda com isso? Eu acho que concordo um pouco, sim. Ele está indo para um caminho meio Restritivo, né? restritivo, eu acho. Agora, mas não sei se isso perdura muito, não, viu? Eu acho que Bom, não existe um preconceito hoje em dia em se fazer isso, não. Mas, assim, se você tiver que escolher entre um ator para fazer um gay, é muito mais, vamos dizer, muito mais útil, vamos dizer assim, muito mais produtivo você pegar um ator que seja gay, né? Não necessariamente o hétero não pode fazer um gay, ou um gay não pode fazer um hétero, entendeu? sim. Mas hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, né, você, sabe, no teatro não tem tanto problema, mas na televisão, no cinema, em que a câmera ela vai buscar com muita nitidez, muitos detalhes, isso faz alguma diferença, sim. Genésio, independente de como você veja o fracasso, independente de como você veja o sucesso. O bom do fracasso e o ruim do sucesso. A Bujanra já dizia que o fracasso era maravilhoso, né? Hoje eu falei, só fiz fracasso na vida. Aí eu acho que é o seguinte, sabe? Eu parto sempre do princípio, o seguinte, o que que é o fracasso, né? Eu já fiz uma novela que foi um fracasso total. E, e eu fazia um personagem que eu adorava fazer. E, claro, ele não apareceu porque ele estava dentro de um fracasso, entendeu? Então, eu não considerei aquilo um fracasso. Eu gostei de fazer, e eu acho que, na medida do possível, eu dei o melhor de mim naquele momento. Mas eu acho o seguinte, o fracasso, ele sempre te leva à reflexão, e a reflexão te leva ao aprendizado. Não necessariamente o sucesso também não, mas nesse aspecto, o fracasso é mais rigoroso, né? Com o sucesso, não. Claro que te leva à reflexão, mas você é muito mais permeável, você é muito mais acessível, né? Você disse que você foi ver o Norival, você disse que foi ver a Noemi, então você é uma pessoa que costuma prestigiar colegas. Não, eu prestigio o teatro, eu vou muito ao teatro. E já deve ter, Essa semana, inclusive, já eu vou deve, para mais 3 espetáculos. já deve ter se deparado com algumas vezes com dessas duas situações. Quero saber qual que te incomoda mais. Um bom texto mal falado, por de repente atores não tão bons ou às vezes mal escalados, ou um mau texto muito bem falado. O que te faz sair do teatro primeiro? O bom texto mal falado ou um mau texto um, muito bem Bom, falado? eu nunca saí do teatro, nunca. Tá. Primeiro porque por respeito aos meus colegas,
E, e porque eu sou assim, eu dificilmente, até quando eu começo a assistir um filme que é horrível, muita gente desiste. Eu não, eu vou até o final, entendeu? Mas eu acho que me incomoda mais é um bom texto mal falado, com má interpretações, com má apresentações. Eu acho que isso me incomoda muito, porque eu acho que é uma coisa jogada fora. Tá. Vamos, três finais, tá? São rápidas também. Ser artista é. Ah, eu acho que é muito pessoal, né? Hum, Mas eu posso te dizer o seguinte: eu, eu vivo muito mais, eu sou muito mais real dentro da ficção do que dentro da realidade. Então, assim, amo o trabalho, adoro trabalhar, talvez porque eu me esconda dentro da ficção. Para mim, a ficção resolve tudo, é tudo muito mais fácil, é tudo muito mais prazeroso. Até morrer é prazeroso, até sofrer é hum, prazeroso. Já a vida real, não. A vida real, sabe, o dia a dia, ele é muito sufocante, ele é muito difícil. Então, eu acho que é difícil definir, viu? Definir o que é ser artista. Eu acho que o artista é. tá. E assim sendo, Genésio, nessas décadas de carreira, você viveu talvez 2 centenas de vidas. Aproximadamente isso, um pouco mais ou menos, mas a pergunta que eu te faço agora é: tivesse você aceitado aquele emprego, aquela proposta para receber mais e ficar no banco e desistido naquele momento de ser ator, você acha que você teria uma evolução diferente? Se você tivesse tido uma outra trajetória que não a de artista, que você escolheu por paixão, você acha que você teria evoluído de forma diferente? E eu acho que sim. Bom, primeiro eu acho que eu estaria morto. Eu não ia aguentar, não ia aguentar. Como eu te disse, eu acho que ser artista é você ter a liberdade interior de fazer aquilo que te completa, aquilo que te faz, que te torna vivo, aquilo que te faz amar, aquilo que te faz odiar, entendeu? Então eu acho que eu não estaria vivo. Eu acho que se eu fizesse uma coisa que eu sempre fui muito corajoso e muito liberto, entendeu? Eu qualquer outra situação me prenderia, qualquer outra situação me sufocaria. Então, eu provavelmente teria morrido de pressão alta, de ataque cardíaco, de raiva, de ódio, e Então a arte te salvou. com certeza, com certeza. Não é que ela me salvou, ela me manteve vivo e me mantém vivo. Eu vou te fazer a última pergunta, reiterando o pedido que eu te fiz agora há pouco. Eu sempre faço uma entrevista mais ou menos parecida, mas todas elas são únicas, porque as pessoas são únicas. Claro, Eu claro. sempre aprendo muito. Quero te agradecer por ter me ensinado. Muito obrigado. Gostei muito da entrevista, espero que você tenha gostado também. Já te agradeço a simpatia, a acessibilidade, desde sempre. E vou te pedir para você olhar, para você me responder, com a generosidade que você diz que hoje você se olha no audiovisual. Quem é Genésio de Barros? Às vezes, eu tenho me perguntado muito isso ultimamente, e às vezes eu me pego pensando, eu sou um cara feliz. A vida é feita de poucos momentos felizes. E eu acho que os poucos momentos felizes meus, eles me preenchem. Eu hoje sou um cara, de uma certa forma, calmo, realizado num certo aspecto, tenho uma família ótima, tenho filhos maravilhosos e tenho, vamos dizer assim, uma situação econômica equilibrada e faço o que eu quero, da maneira que eu quero. Então, eu procuro sempre ver o lado bom das coisas, né? Não sendo muito ilusório nisso, mas
Eu acho que assim, momentos difíceis, momentos ruins, todo mundo vai ter. Não existe uma pessoa que fala, sou completamente feliz. Mas eu acho que a gente pode se nomear feliz se esses momentos bons, eles te completam mais que os outros. E assim, hoje em dia eu me considero um cara feliz. Eu tenho uma história legal, eu tenho amigos bons, eu tenho uma família maravilhosa e já fiz coisas maravilhosas, fiz coisas ruins também, mas fiz coisas maravilhosas e eu só guardo isso. É isso aí. Eu vou falar por mim, Genésio. Você, como ator, tinha um fã. Agora você tem também um fã como pessoa. Obrigado. Eu estou muito feliz. Muito obrigado pela entrevista, viu? Obrigado você, querido. Foi ótimo. E acho que foi mais um bate-papo e isso eu gostei muito. Muito obrigado de verdade. Obrigado, querido.